Então, hoje, dando continuidade ao curso de biomateriais, vamos falar um pouco sobre a área de biopolímeros e convidamos para esta aula o professor Dr. Marcos Antônio Sabino Gutierrez, que é graduado em Química de Polímeros, mestrado em Engenharia de Materiais em Polímeros e doutor em Química pela Universidade Simão Bolívar, que fica em Caracas, no país da Venezuela. O professor Marcos Antônio, ele é titular do Departamento de Química da Universidade Simão Bolívar e pesquisador-chefe do grupo de pesquisa em biomateriais desta universidade. E hoje nós vamos, ainda na parte de apresentação, este professor e pesquisador, ele é autor de mais de 50 artigos científicos, 3 capítulos de livros e tem tido contato com os mais diferentes centros de pesquisas do Brasil e da Europa. Portanto, uma pessoa que tem grande experiência tanto na área de polímeros e dentro dos polímeros de biopolímeros. Nesta aula, nós vamos procurar deixar o mais claro possível, pelo menos em linhas gerais, o que é um polímero, em primeiro lugar, depois o que são ou o que é biopolímeros. Então, a minha primeira questão que eu faria, que ela não precisa ser totalmente respondida, vamos dizer, uma questão fechada. A gente coloca a questão, à medida do necessário, nós vamos recolocando e talvez melhorando a definição. O que eu gostaria de saber é o seguinte: a temática que nós vamos apresentar é biopolímeros e claro que nós estamos pensando em falar sobre as aplicações biomédicas, aplicações como biomateriais, mas aplicações biomédicas, farmacológicos e na medicina regenerativa. Medicina regenerativa, muito grosseiramente, a gente poderia pensar na medicina que cura os tecidos que têm uma enfermidade qualquer. Então, a primeira questão que eu colocaria é o seguinte: o que são os biopolímeros e para que servem? De modo geral, os materiais, como todo mundo mais ou menos conhece, estão divididos em materiais poliméricos, materiais cerâmicos e materiais metálicos. E também tem materiais compósitos, que são uma combinação entre esses materiais. Dentro dos materiais poliméricos, temos vários tipos de classificações e ali, de acordo com a origem dos materiais poliméricos, temos materiais naturais. Dentro desses materiais naturais é que entra, digamos, o assunto dos biopolímeros. O termo biopolímeros, de maneira conceitual, formal, é toda aquela macromolécula, porque são materiais poliméricos mesmo, que apresentam ou que são extraídos de seres vivos, sejam do reino animal ou do reino vegetal. Então, essa definição de modo mais, digamos, precisa tem que ser toda aquela macromolécula, okay, que são, digamos, sintetizadas ou extraídas a partir de organismos vivos. Atualizando um pouco essa definição também, temos o fato de que dentro da disciplina médica temos alguns materiais que podem ser também, digamos, modificados, que podem ser extraídos e utilizados, okay, para colocar dentro do corpo humano, mas eles têm que apresentar uma biocompatibilidade, ok? Então, todos aqueles materiais, então, podem ser considerados tipo biopoliméricos, como aqueles que são biocompatíveis com o corpo humano. Perfeito. Era exatamente a questão que eu colocaria em seguida. Quer dizer,
você, para tratar, na área de biomateriais, para você tratar um determinado defeito ou uma determinada doença ou enfermidade, você pode lançar mão de materiais que não são biomateriais, que não são provenientes de bio. Então, Sim, pode ser exatamente. materiais cerâmicos, poliméricos, polímeros, ou metálicos, ou ainda uma composição disso daí. Exatamente. Uma coisa que eu tenho chamado a atenção com frequência, eu diria com grande frequência, é que esses materiais, sejam da onde tenham vindo, eles têm que apresentar biocompatibilidade e ainda eu falo um pouquinho mais, eles não podem ser tóxicos. Claro. E essa biocompatibilidade não é só no começo, ela tem que ser temporal, porque Claro, ela vai... Claro. Exatamente. É. Uma outra coisa que eu insisto muito aqui nas aulas é que os biomateriais, como ele vai ficar em contato com um organismo vivo, não só o organismo humano, pode ser de animais de uma maneira geral, a grande maioria das interações que os biomateriais faz com o organismo vivo ocorrem através da superfície do material. Exatamente. Então, sim. o material tem que ter propriedades mecânicas, isso nós voltaremos, mas essa interação é que tem que ser biocompatível Sim. e não tóxica. Sim, Então, de fato, eu mais em frente vou falar um bocadinho sobre essa definição também, essa complementação sobre a biocompatibilidade. muito bem. Então, quais os tipos de biopolímeros e extração da natureza? Bom, dentro inclusive desses materiais biopoliméricos, você pode ter justamente alguns que são exclusivamente naturais, ok? Que são, você extrai diretamente eles de algum tipo de organismo. E tem outros que você pode pegar algum tipo de molécula, ok? De algum tipo de ser vivo, e você pode modificar, pode sintetizar a partir deles esses materiais. Por exemplo, temos aqui o arginato, temos a quitina, que depois também, através de um processo químico, ela vira a ser quitosana, e você vai ter então um material que realmente é um material copolimérico. Temos um material que é o ácido hialurônico e temos o colágeno. Também temos o amido, que também é um biopolímero, que também entra dentro dessa classificação. Por exemplo, o arginato é extraído das algas marinhas, okay? Algum tipo de algas pardas que são utilizadas para a extração desse composto. E você extrai diretamente ele dessa molécula. Da casca de camarão, por exemplo, você pode extrair o quitina, ok? A quitina, e depois você, através de uma reação simples de desacetilação, você consegue, ok, levar ela para a quitosana. E temos também o ácido hialurônico, que você pode extrair, como a gente está mostrando aqui, de globo ocular, por exemplo, bovino, você pode extrair o ácido hialurônico. E o colágeno mesmo, que todo mundo conhece bem esse material, é um biopolímero por excelência, ok? Queria voltar ainda um pouquinho. Quando você diz que a quitina, através de uma reação simples, se transforma em quitosana, que é retirado principalmente de crustáceos, camarões e tal. Sim, sim. Eu gostaria que explicasse um pouquinho mais. Essa reação é uma reação química que deverá ser feita. Sim, sim. Você pode falar um pouquinho sobre isso? Sim, claro. Bem... A quitina, realmente você, quando está fazendo a extração da quitina, você tem que fazer um processo de extração clássico, onde você tem que tirar alguns elementos que estão presentes na casca. No caso, vou falar do exemplo do camarão. Você tem que extrair os minerais que estão presentes na casca do camarão. Você também tem parte de proteínas que você tem presente dentro dessa casca de camarão, e você também tem alguns pigmentos que estão presentes na casca de camarão. Então, depois que você tira todos esses elementos, você fica com o material que é sólido, que se chama quitina, ok? Esse material é um material que não é solúvel, ok? É muito difícil de manipular, ok? Também não tem temperatura de fusão, não tem processo de fusão. Mas então você pega esse material e você somete a uma reação simples que se chama desacetilação.
Essa é uma reação simples que se leva com temperatura. É uma reação química. É uma reação química, exatamente. Uma reação química que você utiliza para levar ao nível de quitosana. Você então, o que tem que fazer é colocar esse material em uma condição, numa solução básica, ok? Pode ser hidróxido de sódio. E você esquenta essa solução e você deixa um tempo, ok? Nesse processo, essa solução vai tirando o grupo acetilo, que está presente na molécula, e vai deixando só um grupo amino, ok? Dentro da molécula. E quando a gente fala de que tem uma porcentagem por acima de 60% desse grupo desacetilado, ok? Você fala de que você tem quitosana, ok? Aí, esse composto que antes, por exemplo, não era solúvel, agora é um material que é solúvel em condições ácidas, ok? Tem um pH baixo, por baixo de 5,5, e aí você consegue, então, dissolver esse composto. Por exemplo, o ácido acético pode ser utilizado como um tipo de dissolvente para essa dissolução. E aí você pode, então, pegar esse material interessante que é muito utilizado, ok? E ele tem muitas propriedades, que também vou falar sobre isso, da quitosana, que permite justamente ter um interesse muito grande nas aplicações biomédicas. E esse aproveitamento, ele é economicamente viável? Sim. Dizer economicamente viável quer dizer o seguinte: ele pode chegar, vamos dizer que seja feito um medicamento, um produto, ele pode chegar a um preço acessível à população? O viável aí é nesse sentido. Bom, eu acho que o processo de extração e o processo de desacetilação é um processo que é viável e pode ser também feito a grande escala, ok? Porque é um processo que não é difícil de fazer, ok? De fato, eu considero que, por exemplo, no caso da América Latina, ainda nós deveríamos ter maior atenção, por exemplo, na possibilidade de obtenção da quitosana, porque realmente a América Latina tem muita costa, tem muito mar, e camarão e crustáceos estão em todo lado, sabe? Então, pegar esses elementos, digamos, esses animais e utilizar, ok, elas para essa produção é muito possível. Por exemplo, no caso da casca de camarão, bom, você pega o camarão, você come a carne do camarão e você joga no lixo a casca do camarão. Então você poderia, então, esse resíduo, esse passivo ambiental que você está criando, você pode pegar ele e aproveitar e obter esse tipo de compostos. Muito bem, então, dando seguimento, eu gostaria... Eu gostaria de complementar um pouco essa informação, porque não só temos esses materiais, digamos, extraídos diretamente da natureza, temos também algum outro tipo de materiais, como os polihidroxialcanoatos, que são materiais que são sintetizados através de processos enzimáticos. Então, você pega algum tipo de micro-organismo e você vai forçar umas condições desses micro-organismos para que eles produzam, ok? Esse tipo de material, e então você está obtendo, digamos, um material que é sintetizado também, okay, diretamente desses micro-organismos, e que depois podem ser utilizados no processamento industrial, ok? Temos diferentes tipos desse tipo de compostos em função das unidades, okay, monoméricas que são sintetizadas por esses micro-organismos, ok? E justamente em função dessa estrutura química, ela também tem uma ampla utilização dentro do meio. E temos o outro, ok, que é muito nomeado, muita gente conhece na nossa área, que é, por exemplo, o poliácido lático, ok? O poliácido lático pode ser extraído também, o ácido lático pode ser extraído de diferentes fontes naturais. Então, você pode obter esse interessante material. E depende da fonte e das condições de extração, ok? Você pode ter um material que tem uma estereoquímica. A estereoquímica é justamente a disposição espacial, ok, de certos grupos funcionais dentro de uma molécula. Então, em função dessa disposição espacial, ok, você vai ter, então, um poliácido lático que vai ter
um isômero X, um isômero Z, e você pode então criar ou pode obter materiais que sejam amorfos ou semicristalinos, que também essa, digamos, essa diferença você pode ter. Então aqui, por exemplo, estou mostrando que temos o D ácido lático, temos o L ácido lático e temos algumas combinações também desses materiais que podem ser DD, LD, DL ou LL. Então, isso faz que esse material possa ser, digamos, sintetizado de diferentes formas e as propriedades de um mesmo tipo de material sejam diferentes. E isso faz que o material seja realmente muito interessante. E eu acho que essa é uma razão pela qual o poliácido lático tem realmente sido muito utilizado para aplicações industriais e também para aplicações biomédicas. E esses polímeros são bioabsorvíveis ou não? Porque essa é uma outra grande questão dentro da área de biomateriais. Sim. Esses materiais, justamente por essa natureza que eles têm, e no caso, eles são materiais tipo poliéster, ok? Esses materiais poliéster têm uma estrutura química que permite, ok? Seja o ataque da água através de um processo hidrolítico, ok? Ou através de um processo enzimático, uma enzima que pode chegar a nível dessa molécula e ela pode ir quebrando ligações e vai fazendo que esse material seja biodegradável. Se o material é biodegradável, então ele pode chegar a um nível molecular que pode ser então bioabsorvível. Então, algumas estruturas celulares podem então, digamos, pegar esse material quando ele está derivado a umas moléculas mais pequenas e podem então utilizar. Aqui também estou apresentando um pequeno diagrama de, por exemplo, a utilização do PLA na área geral, sabe? Então você, por exemplo, sintetiza o material, o PLA, que pode ser, por exemplo, pegar o ácido lático do milho, ok? Produz amido, do amido extrai o ácido lático, depois o ácido lático é polimerizado e utilização do PLA, e esse PLA pode ser então produzido para diferentes tipos de aplicações, pode ser copos, pratos, tipo de material, filmes ou membranas, ok? Que são utilizadas em várias aplicações, mesmo na área industrial como na área biomédica, como eu falei. Também na área farmacológica já temos feito algumas membranas e partículas que podem ser utilizadas com esse polímero. E esse material depois pode então ter esse tipo de degradação hidrolítica, seja hidrólise com presença da água ou com presença de enzimas, e ela pode então levar esse processo de depolimerização. E nesse processo de depolimerização, ela vai então a permitir, ok? Essa integração, digamos, dentro do sistema biológico. E como você falou no início, ok? Esses subprodutos de degradação têm que ser não tóxicos. Não tóxicos, perfeitamente. Essa é uma coisa muito importante, porque esse processo de hidrólise é um processo que não ocorre rapidamente, é um processo que tem um tempo. E justamente em função, no caso do PLA, em função da estereoquímica que ele tem, dessa disposição espacial dos grupos, eles vão permitir que esse processo seja mais lento ou mais rápido, entendeu? Porque essa é uma outra questão. Em que tempo essas coisas ocorrem? Bom, assim, não posso precisar, porque, Sim, como eu falei, depende das condições de preparação, do tipo de material que você está fazendo, se o material é amorfo, se o material é semicristalino, a degradação vai ser mais rápida. Mas, por exemplo, no caso do PLA, tem reportes na literatura científica que falam de que você pode ter um processo degradativo que supera 6 meses, por exemplo. Então, você tem uma estrutura, okay, de material que permite manter, okay, as propriedades mecânicas desses, digamos, materiais durante um certo tempo, mientras o organismo, okay, identifica o material, recebe esse material, processa esse material, ok?
no caso dos tecidos, podem ser aderidos a esse material, ok? E então você garantiza, ok, de algum modo, ok, que esse material mantenha essas propriedades durante esse tempo. Depois de aí, começa a se degradar. Por exemplo, temos o outro, chama policaprolactona, que é outro poliéster, não estou aqui colocando, mas que tem um processo de degradação mais lento, porque é um material que tem uma possibilidade de cristalização maior, ok, que o PLA. E no caso do policaprolactona, você tem que pensar em 2, 3, até 4 anos, em você poder verificar um processo de degradação. Então, em função da aplicação, então você pode pegar um ou outro em função desse tempo que você necessita, que você precisa para, digamos, utilizar esse tipo de material polimérico. Quando falamos em biomateriais, duas propriedades importantíssimas é biocompatibilidade e biofuncionalidade. Sim. A biocompatibilidade, já falamos razoavelmente, a biofuncionalidade é cumprir adequadamente a função para o qual foi projetado. Então, o tempo aí, ele pode ser em qualquer aplicação, não só no polímeros, em biomateriais, pode ser considerado muitas vezes um período longo e outras vezes não longo. Não dá para a gente ser, quando se trabalha com biomateriais, e sempre pensando em colocar lá no organismo vivo, não dá para você dizer muito longo ou pouco longo. O que a gente tem que fazer é o contrário. Eu preciso de uma estrutura para tratar lá um defeito, uma deformidade. Exatamente. O que é que além dessas propriedades, o que é que essa estrutura hoje é muito comum você ter, por exemplo, biomateriais que são compósitos, que é um polímero e um fosfato de cálcio. Os ossos são basicamente fosfato de cálcio. Exatamente. Então, é possível, ou pelo menos a gente tenta fazer ao contrário. Ele tem que cumprir essa função. Agora, nós vamos planejar um material que cumpre essa função num determinado tempo. Tem um erro, mas um erro, mesmo porque cada organismo humano é diferente, Sim. mas é um erro aceitável. Certo. E aí também da composição mesmo, sabe? Da composição. Que você pode variar, você pode ter diferentes tipos de formulações que você pode então combinar propriedades. Por exemplo, no exemplo que você está falando de uma biocerâmica e de um material polimérico, então você pode pensar em, eu vou colocar uma biocerâmica amorfa, mas um polímero semicristalino, ou posso colocar uma biocerâmica com uma alta resistência e vou colocar um polímero amorfo porque preciso que o suporte polimérico degrade mais rapidamente para depois a absorção da biocerâmica. E aí você vai realmente criando, sabe, um novo material, digamos, um novo biomaterial que permite, então, criar uma expectativa em função das aplicações que ele pode ter. A verdade é o seguinte, eu gostaria de fazer o seguinte comentário. Tanto o biomaterial e a aplicação, você tem que fazer eu diria, um estudo antes para você ter ideia o que é que você vai aplicar, quanto tempo você pensa que aquilo poderá durar ou não. Por exemplo, você pega as próteses ortopédicas, elas, prótese de quadril, por exemplo, elas não são para tempo indefinido. Tem um período de validade. Válvulas do coração. Eu tive bastante envolvido com o desenvolvimento de válvulas do coração. Infelizmente, tem um tempo também previsto. Depois daquele tempo, e aí quando a gente faz o projeto de um dispositivo desse, você também faz o projeto de quanto tempo é possível. A gente tem que entender, quem está trabalhando tem que entender da potencialidade dos materiais
e da interação desses materiais, porque quando você projeta não é biomaterial, ele é um material. Ele passa a ser bio quando você coloca lá no organismo e tem que ter lá umas certas propriedades. Mas uma coisa que a gente tem que pensar e que muitas vezes, principalmente quando a gente começa a trabalhar numa área dessa, que você não aprende no início a fazer esse planejamento. Isso vai ter um certo ciclo de vida e depois a gente tem que pensar, nesse planejamento você tem que pensar se é possível trocar aquilo, como é que é feito, depois eu vou entrar numa outra questão que é a manutenção, mas como é que é feito essa projeção, como que se coloca um outro ou se não coloca. Então, eu acho que a área de biomateriais ela é multidisciplinar e que a gente não consegue responder todas as questões. Claro. E tem questão que você tem que responder rapidamente. Então você também você tem uma área, justamente por esse caráter multidisciplinar que estamos falando, tem uma área que é a sua própria, sabe, de conhecimento, de formação. Mas você está mexendo com alguma área biológica, por exemplo. Então você pega essa fronteira entre a parte de química, a parte do material, a parte da biologia, a parte da física, das propriedades e tal, e você então tem que tratar de entender um pouco, sabe, de aquilo. Você não pode ficar isolado assim, eu só sei da parte química, eu só sei da parte de materiais. E o cara da biologia também tem que mexer, porque às vezes a resposta justamente desse material, em algum desses ambientes, ok, vai depender justamente de alguns tipos de comportamento nessa área. Por exemplo, se o material é biocompatível ou não. Então, por quê? Porque tem uma superfície que tem umas características X, porque tem uma estrutura química também, porque, digamos, a célula pode reconhecer essa superfície. E depois também se esse material, por exemplo, no caso dos materiais poliméricos, que são biodegradáveis, se nesse processo de degradação ele vai gerando algum tipo de molécula que seja não desejada, sabe? Então, aí é realmente... Eu acho que é um desafio. Eu acho que todos nós que estamos trabalhando nessa área temos um desafio muito grande cada dia, em cada projeto, em cada pergunta que um aluno faz para nós, sabe? Você tem um desafio aí para responder com certa, digamos, precisão digamos, precisão no sentido de dar a resposta mais acertada para essas questões, não? E ainda tenho tido uma outra preocupação que tem sido bastante interessante, que é o seguinte: colocar esses conceitos, vamos dizer, que tem uma certa complexidade, de uma maneira que isso consiga chegar ao povo e entendível. Exatamente. O que é, porque você falar entre pessoas que trabalham na área é mais ou menos simples, vamos dizer. Agora, você tornar esses conceitos, mesmo porque a gente, na nossa educação, nós não temos essa preocupação em simplificar o complexo. Exatamente. Nós nem temos não temos a educação, não é nem a educação e nem a cultura. Eu tenho procurado, através desse curso de biomateriais, popularizar o máximo possível, mas mantendo uma certa rigidez das ideias fundamentais. Sim. Bom, em seguida nós poderíamos então ainda talvez falar um pouquinho mais sobre polímeros que são obtidos através de processos de síntese química. Sim, bom, e como já eu falei, esses, por exemplo, o poliácido lático é um deles, porque você pega o monômero extraído diretamente da natureza. Então, o monômero é natural, só que o processo que continua depois é um processo sintético. Então, você tem que pegar essa molécula que você extrai, como o ácido lático. Por exemplo, o ácido lático você pode extrair do amido, por exemplo, você pode extrair da leite também. Tem outras fontes de ácido lático que você pode pegar ele e você, então, a partir de aí, você começa a sintetizar.
também, por exemplo, você tem aqui em Brasil uma produção de polietileno verde, que se chama polietileno verde, que deriva do etanol. Então, você pega o etanol da cana-de-açúcar e você então deriva esse etanol da cana-de-açúcar em um polímero que tem uma capacidade industrial muito grande como o polietileno. Do mesmo jeito, a gente pode então fazer isso com algumas moléculas que são extraídas ou sintetizadas por organismos vivos. E isso, bom, isso faz que as aplicações, digamos, são as que vão a ser interessantes dentro desse âmbito. Muito bem. Então, em seguida, você ainda gostaria de falar mais alguma coisa de uma maneira geral das aplicações? Sim, aqui, por exemplo, tenho uma pequena, digamos, uma pequena figura aqui que eu quero mostrar, onde, por exemplo, dentro desses biopolímeros que estamos falando desde o início, temos os polissacarídeos, ok? Então, os polissacarídeos, que são aquelas estruturas que derivam mais do tipo açúcar, ok? Tem diferentes aplicações biomédicas. Então, você pode utilizar eles como biosensores, como membranas, você pode colocar como aparatos oftalmológicos, para imobilização enzimática, para implantes dentais, para drug delivery, que é a liberação de drogas controlada, verdade? Temos o engenharia tecidual, ok? Tem também para aplicações na área mais externa, como, digamos, membranas para a pele, ok? Suturas. Então, esses materiais que você já vê, tem uma série de aplicações que são muito interessantes. E de modo geral, você pode então pensar em algum deles para essa utilização. Eu queria um pouco mencionar um pouco de cada um deles. Isso, eu gostaria. De cada um deles. Por exemplo, no caso da quitosana, que já falamos que a gente extrai a quitina das membranas de casca de camarão, ok? E depois você leva ela para a quitosana e ela tem, okay, uma capacidade para a formação de gel. A gente pode fazer filmes, membranas, ok? Pode fazer andaimes para engenharia tecidual, pode ser micro, nanopartículas. A gente pode ter vários tipos de aplicações nesse sentido. E por quê? Porque a quitosana tem características antimicrobianas, ok? Ela pode ser mucoadesiva, ok? Tem também atividade antitumoral, já está reportado na literatura científica isso. Ele pode atuar como um polieletrolito, porque justamente ele pode ter muitos grupos funcionais que podem derivar nesse sentido. E é um material que é totalmente biocompatível, justamente porque, bom, você faz uma extração da natureza, você purifica bem, isso também é muito importante, sabe? Nos processos de extração, como a gente sempre utiliza algum tipo de agente químico para fazer essas extrações, você tem que pensar sempre em conseguir fazer uma boa purificação, sobretudo no caso de aplicações biomédicas. E esse material, além dessas possíveis aplicações, tem vários grupos funcionais que podem ser depois também submetidos ao processo de modificação química, ok? Como, por exemplo, você pode fazer a reação de aquilação, tiolação, acilação, carboxilação, fosforilação, etc., que tem, então, cada um desses grupos funcionais que vão permitir ampliar essas propriedades desse material. Porque, bom, um dos problemas da quitosana é justamente que ela é muito rígida e também esse problema da solubilidade, ok? Não tem um problema também de alergia causado? Pode ter também, sim, mas eu acho que justamente com esse processo de modificação você pode derivar ou pode diminuir esse problema. E aí, por exemplo, se você faz substituição no grupo amina, ou se você faz a substituição no grupo hidroxilo, ou em ambos grupos, você vai poder então derivar sistemas tipo andaimes, sistemas micelares, partículas. Então você está justamente, através desse processo de modificação, como a gente está mostrando aqui, pode então conseguir sim fazer muitas, inclusive ainda mais aplicações desse material. Também temos o arginato, ok? Que também falamos desde o início, que é extraído dessas algas marinhas.
E tem uma composição química também interessante, ok? Que é também um tipo copolímero e que ele pode ser associado, ok, a um tipo de reticulação iônica. E nesse processo de reticulação iônica com cationes divalentes, ele pode gerar um tipo de formação, configuração, ok? Que a gente chama caixa do ovo, ok? E nessa disposição, ok? Você fica, ok? Você, de algum jeito, você pega esse cation e você então utiliza, ok? Para a formação de membrana, de gel, de partículas, etc., que ampliam essa modificação. E além disso... Só um minutinho. O que é um cátion e um íon? Bom, uma maneira bem simples. Bom, um íon é uma partícula que tem uma carga, ok? Que pode ser negativa ou pode ser positiva. Se é negativa, é um anião, e se é positiva, é um cation. Ok. Certo? Temos, então, nessa estrutura química do arginato, ok? Você tem também vários grupos funcionais, que como estamos mostrando aqui, pode participar em diferentes tipos de reações químicas, como oxidação, aminação redutiva, sulfonação, copolimerização. E tem uma que é o grupo ácido carboxílico que você estamos vendo aqui embaixo, que pode ser submetido a um processo de amidação. Então você pode criar uma ligação tipo amida, ok? Que é quase característica, é característica dos aminoácidos da proteína também, que pode permitir, por exemplo, enxertar na estrutura química desse material peptídeos. Então, aí você está também gerando um universo interessantíssimo. No caso que estamos falando das aplicações biomédicas. Porque já se você tem um material polimérico com uma estrutura química definida, mas você depois coloca um enxerto de uma estrutura mais biológica, entre aspas, esse ponto focal que você está criando aí pode então permitir que as células reconheçam mais rapidamente, com mais facilidade, ok, esse biopolímero ou esse material, ok? E assim você permite que esse material possa participar, ok, dentro de processos fisiológicos, metabólicos, etc. É interessante, sim. Muito bem. Então, dando prosseguimento, eu gostaria que a gente voltasse a uma questão que é muito falado, a gente fala sem explicar o que é, em linhas gerais, um medicamento de liberação controlada. Porque alguns desses polímeros, se for bioabsorvível, pode perfeitamente servir como invólucro disso daí. Eu gostaria que você fizesse uma breve... Bom, aí o que a gente tem é o seguinte, a gente tem então agora um material que vai servir como um suporte para você colocar, ok, dentro ou a nível da superfície um tipo de fármaco, ok? Então você realmente vai gerar um tipo de mistura entre esse material e esse medicamento, esse fármaco ou droga, como você queira falar. Então, dentro desse sistema suporte, esse fármaco precisa de um processo de difusão, ok? Esse processo de difusão pode ser também mais ou menos lento, mais rápido, e esse fármaco vai começar a sair lentamente, ok? Através desse substrato. Pode ser uma membrana, por exemplo, pode ser uma partícula, ok? Pode ser um andaime também, um andaime tridimensional ou scaffold, ok? Que você já colocou dentro dele esse tipo de medicamento, ok? O que acontece? Geralmente quando você toma um medicamento normal, digamos, livre, você tem então um ciclo, okay, terapêutico desse fármaco. Então, por isso que o médico fala para você, você tem que pegar esse medicamento cada 8 horas, cada 12 horas, você tem que colocar esse fármaco cada 24 horas, etc. Porque esse é o tempo, do efeito terapêutico. Se você coloca esse material
se você coloca esse material dentro da estrutura de material polimérico, você vai conseguir, então, ok, permitir que essa liberação seja lentamente e o tempo terapêutico você aumenta. E também já não vai ser tão cíclico, vai ser uma coisa mais, digamos, levada ao nível de progressão, digamos. E aí você consegue, então, manter, digamos, a presença desse fármaco dentro do tratamento, ok? E a pessoa pode ficar, digamos, baixo a ação desse medicamento por mais tempo. Por isso que a gente fala de liberação controlada. Talvez a diferença fundamental de um medicamento comum e um de liberação controlada é que o medicamento comum você toma uma determinada dose, passa pelo trato intestinal e aí vai para o local, ou para vários locais até, mas pode o ser local endovenoso também. Pode ser endovenosa. E só que a dose aí é uma dose grande. Ele deverá cumprir uma função e depois é expelido ou diminui. O de liberação controlada, a dose é muito menor, mas ainda voltando no anterior. O medicamento comum, você toma uma dose grande, ele chega no local que se deseja fazer o tratamento, ainda uma dose maior e depois, vamos dizer que é eliminado. No caso de liberação controlada, a dose é menor, mas ela é constante. Em ambos os casos, muito provavelmente, as quantidades que chegam lá no final, talvez não seja tão diferente, mas o de liberação controlada você vai tendo ministrando uma determinada dose por um tempo maior. E também tem o fato que atualmente a gente está procurando desfazer justamente quando a gente, então, digamos, tocando o ponto das micro nanopartículas, que você pode, então, colocar esse fármaco dentro dessas nanopartículas e você pode levar de maneira específica, ok, para o lugar da doença. Se você tem um tumor, por exemplo, então você pode levar diretamente essas partículas carregadas com esse fármaco nesse lugar específico. Então, ela não vai ficar nesse jeito de estar, digamos, andando por todo o sistema sanguíneo e tal, sino que você vai diretamente, ou se elas são absorvidas através do trato intestinal, digamos, a efetividade, digamos, pode ser também maior, dependendo da localização desses compostos. Gostaria agora, eu tenho a impressão que ficou mais ou menos claro, é que são conceitos não muito simples, a gente tem que falar, esperar um tempo, depois voltamos a falar sobre isso. Agora, eu gostaria de passar para uma fase final e perguntar para você sobre os projetos de pesquisas que são desenvolvidos pelo seu grupo na sua universidade de origem, que é a Universidade Simão Bolívar. Bom, nós temos lá vários... Ou outros projetos que você também tem desenvolvido, não, pelo menos um panorama geral. Eu acho que isso nós estamos participando agora em vários projetos internos, digamos, dentro da nossa universidade e com parcerias com outras instituições nacionais, ou seja, na Venezuela, como também aqui com pessoas no Brasil. Aí nós estamos trabalhando muito com, digamos, continuamos trabalhando com esse tipo de materiais biopoliméricos, de maneira mais particular com esse tipo de polissacarídeos, fazendo modificação química desses polissacarídeos e incorporação deles dentro de certos sistemas, tipo andaimes, ok, para engenharia tecidual. Okay? Estamos trabalhando com quitosana, estamos trabalhando com arginato, estamos trabalhando com ácido hialurônico, ok? Também trabalhamos muito com poliácido lático, justamente, ok? Também temos trabalhado, não tanto agora, mas antes, trabalhamos muito com policaprolactona, com misturas ou blendas entre policaprolactona e poliácido lático, e estudamos o processo degradativo delas, ok? Dessas blendas. E a incorporação de fármaco também dentro desse tipo de sistema.
E também estamos trabalhando muito com hidrogéis, ok? Os hidrogéis são, então, também compostos, digamos, que têm uma afinidade muito grande por água. E, então, eles podem ter um processo de entumecimento, ok? Bastante interessante. E nesse processo de entumecimento você pode colocar algum tipo de fármaco que seja solúvel no sistema aquoso e que ele pode ser então depois também utilizado no processo de liberação controlada. E você pode ampliar, digamos, esse tipo de materiais. No caso do hidrogel também tem muitas aplicações na área agricultura, na área agrícola. Nós também experimentamos um pouco essa área, digamos, não tanto, mas também mexemos um pouco nessa área, colocando algum tipo de compostos, tipo fertilizantes, dentro desses hidrogéis, e também para recuperação de metais, okay, em efluentes líquidos, que são também utilizados. Então, mais ou menos esse é o panorama de lo que nós fazemos lá, e efetivamente trabalhamos muito com a parte de modificação química de superfícies, okay, justamente para melhorar essa biocompatibilidade. E, por exemplo, no caso que, digamos, eu faço um pouco do grupo de biofabricação do CTI aqui em Campinas, a gente está trabalhando muito justamente no desenvolvimento desse tipo de materiais que permitam, então, digamos, criar esses sistemas entre combinação material-célula, ok? Estamos tentando de entender um pouco esse tipo de sistema, que é complexo, porque quando você já coloca uma célula dentro do material, aí o sistema realmente fica bem interessante, complexo e de responsabilidade, sabe? Você tem que trabalhar com muita ética para poder conseguir ter resultados, digamos, próprios, interessantes e que sejam viáveis também, ok? Porque também, às vezes a gente pensa que tem um pouco de ficção no assunto, mas eu considero que também temos muito, digamos, conceitos fundamentais que a gente pode colocar, digamos, no tapete para começar, então, a trabalhar nesse assunto. Então, é mais ou menos disso que a gente trabalha. Não, eu concordo plenamente que esses sistemas têm uma certa complexidade, mas a gente às vezes pensa na complexidade e não nas coisas mais fundamentais. O que você chama de andaime, na linguagem nossa, que se deriva da palavra inglesa, a gente chama de scaffold, ou então, aqui no Brasil, é mais fácil entender como uma estrutura. Falar uma estrutura é uma palavra genérica, mas tem ideia que pode ser uma coisa sólida e que tridimensional, que tem propriedades mecânicas. E aí, quando você vai pensar o que é essa estrutura, o que a gente percebe é o seguinte, que são muitos conceitos envolvidos, porque você tem toda a parte de engenharia. Não adianta. Eu estou interessado atualmente em regeneração de tecido, mas principalmente regeneração de tecido ósseo. Não adianta eu fazer um scaffold que não tivesse propriedades mecânicas, vamos chamar de similar à estrutura óssea, porque senão ele não tem resistência para aplicar. Ele não tem biofuncionalidade, aplicação específica. Então, eu vejo que o scaffold, propriamente dito, já é um conceito bastante, eu não diria só complexo, ele de multidisciplinar. Claro, sim. É verdade, porque, como você está falando, eu acho que também dentro dessa área, além de que ela é multidisciplinar, você também pode se derivar ou você pode se aproximar a uma área específica. Você quer trabalhar com tecido mais mole ou você quer trabalhar com um tecido mais duro, como o osso, por exemplo. Você quer trabalhar para a regeneração de sistema vascular, você quer trabalhar com regeneração de algum outro tipo de cartilagem, por exemplo. Então, aí já esse universo fica totalmente diferente, ok? Então, você tem que
considerar todas essas características naturais desses tipos de tecido e você então tentar se aproximar o melhor possível desses materiais. E aí entra inclusive um término que eu gosto muito também de falar, que é a biomimética, ok? É justamente tratar de entender, ok? Que é o que faz esse tipo de tecido, que carga suporta, que tipo de propriedades ele tem, o que acontece se você está andando, se você pega algum tipo de peso, se você tem que esticar, você tem que fazer algum tipo de exercício, você está fazendo esporte, que é o que você está fazendo para você entender como é a resposta desse tipo de tecido. E aí, depois que você entende um pouco isso, que você estuda um pouco mais de perto esse tipo de tecido, então você vai e tenta de procurar quais são os materiais que são mais próximos. E aí também eu acho que, às vezes, a gente ouve se falando algumas pessoas, mesmo dentro da área, que pegam qualquer material, sabe? E então aí você fala, mas esse material não é adequado para a aplicação que você está esperando, ok? Por exemplo, no caso que você falou do tecido osso, então você tem que pensar em que precisa de suportar umas cargas mecânicas fortes, altas. E aí você não pode colocar então qualquer material. Não pode. Então você tem que pensar justamente em que vai fazer. E se você quer compatibilizar esse material, então qual é que é a modificação, por exemplo, que você quer fazer, química que você poderia pensar em ter nesse material, para justamente permitir essa integração entre esse biomaterial e o tecido. O que eu tenho observado, tenho lido muitos trabalhos, talvez durante esse ano que passou, sobre a produção dessas estruturas, pensando em regeneração óssea. O que eu observo é o seguinte, muita gente de área de engenharia, isso não no Brasil, no mundo, trabalha na área de engenharia, que acaba fazendo esses processos, obtendo essas estruturas, principalmente por o que está muito em moda agora, que é o tal de impressão 3D. O que eu observo é que eles sabem muito pouco, isso que é mostrado lá nos trabalhos, eu vou dizer com base nisso, o conhecimento de química básica. Se você não souber minimamente a interação entre o organismo vivo, pelo menos as reações mais fundamentais, com a estrutura que você está colocando, você até faz a estrutura, coloca e tal, mas isso carece. Então, um grupo, do meu ponto de vista, para trabalhar nisso daí, é um grupo multidisciplinar. Você tem que ter a pessoa da área biológica, a pessoa da área de engenharia, tem a pessoa da área de matemática aplicada, a pessoa de engenharia e ciência dos materiais. Claro. De computação também. Computação. E você ter um diálogo integral, cooperativo entre as várias áreas. Tem razão, sim. É importante isso aí. Agora, e ético também. E ético, isso, perfeitamente. Porque eu acho também que pessoas assim, que acho que não terminam de entender a responsabilidade que nós temos, sabe? Eu, por exemplo, sempre tento, assim, quando eu estou fazendo algum tipo de formulação, de algum tipo de material, você está gerando algum tipo de síntese de um novo composto, uma modificação química, uma degradação, estudando uma degradação, a gente sempre procura, sabe, de entender como que ela vai acontecendo no tempo, como a gente falou desde o início. Por quê? Porque, e também falo para meus alunos isso, sabe, que é importante isso porque você está criando algo que em algum momento poderia dar um resultado interessante que vai ser incorporado dentro do corpo humano. E o corpo humano é muito inteligente, ou seja, você não está aí brincando com qualquer coisa, sabe? Então você vai colocar e o corpo humano sempre vai conseguir algum tipo de mecanismo de rejeição se ele não gostasse desse tipo de material ou se alguma coisa está acontecendo. Então a ideia não é criar uma solução, digamos, imediata de um assunto para depois criar um problema no tempo futuro. Sim. Ok? Então eu acho que isso é também muito importante de ter em consideração.
última questão é a seguinte, que é o que complementa isso que nós estamos falando. Sempre que a gente coloca um biomaterial, uma preocupação que a gente tem que ter é sobre a manutenção. Quando é um material metálico, tem-se ideia, um material cerâmico tem-se ideia qual é a manutenção, tem-se ideia, não quer dizer que saiba tudo, não. Eu gostaria de saber a sua opinião sobre a manutenção desses biopolímeros, se é possível, não é possível. Sim. Qual é a sua visão sobre isso? Bom, esse é um ponto muito interessante realmente, que aí a gente poderia falar um tempo longo, sabe? No caso dos materiais todos, seja metálico, cerâmico e polimérico, temos um assunto que depois você obtém aquela estrutura, digamos, que você considera que tem todas as boas propriedades, condições, características, etc. É o processo de esterilização, primeiro que nada, ok? Então você tem que conseguir algum tipo de técnica que permita esse processo de esterilização. Que esse processo de esterilização não destrua tudo aquilo que você fez antes. Porque também acontece isso, você criou, no caso do material polimérico, que geralmente são mais sensíveis, assim, tratamento térmico, radiação, etc., que são um pouco mais fracos que os metais e cerâmicos. Então você tem que também pensar nisso. Também a gente vê algumas publicações onde a gente coloca, sabe, algum tipo de estrutura feita com materiais que você depois fala, mas como vai ser esterilizado isso aí? Porque para poder colocar dentro do corpo humano você tem que esterilizar primeiro. Ok? Então, esse processo de esterilização, no caso do material polimérico, depende justamente de temperaturas, dessa resistência a tipos de radiações. Então, temos, por exemplo, possibilidades de fazer esterilização por autoclave, em alguns casos que é possível, em outros que não é. Temos radiação, ok? Também temos presença de utilização de ultravioleta para esterilização. Mas a ultravioleta também tem que procurar a gente que essa estrutura fique esterilizada de todo canto, sabe? Que ela fique realmente esterilizada em toda a sua área, todo o seu volume. E temos algum tipo de soluções, tipo etanólicas, que a gente utiliza também para fazer esterilização. Temos radiação tipo gama também, que a gente utiliza, só que são radiações muito mais fortes, no caso do material polimérico, que pode inclusive destruí-la ou desmelhorar as propriedades iniciais que a gente está tendo com ela, sabe? Então, aí esse é um assunto. E depois, bom, uma vez que você esteriliza, tem que ter muito cuidado para poder, então, manter elas, empacotar elas, colocar algum tipo de filme, de membrana, de caixa, que permita justamente que essa esterilização continue no tempo, até que ela seja colocada dentro do corpo humano. Sobretudo na parte eu acho que na área farmacológica, que essas como mais diretas, sabe? Eu acho que a gente sempre tem que pensar nisso, porque não é só carregar o fármaco dentro da estrutura, okay? Dentro da membrana, dentro da partícula. Você tem que pensar em como você vai depois esterilizar esse assunto e você vai então depois a manter, okay? No tempo, para que depois o médico, o cirurgião, pegue isso e coloque dentro do corpo humano. Perfeitamente. Então, uma última pergunta. Alguma coisa mais que você gostaria de falar e que não foi perguntado? Ou você acha que... eu acho que, bom, um pouco do que a gente queria falar, eu acho que está mais ou menos completo. Eu acho que agora é um pouco de pensar sempre em hacia onde a gente quer ir, sabe? Por exemplo, temos uma área também interessante que a gente está um pouco mexendo nisso, que é a chamada impressão de órgãos, que também a gente pode pensar que está muito longo isso aí dentro dessas áreas novas que a gente está mexendo um pouco. Mas eu acho que a gente está fazendo um esforço para criar um caminho, digamos, modesto, ok? Sem tentar de falar que a gente já tem possibilidade de criar uma pessoa completa, sabe? Ou de criar expectativas, ok? Para a geração de um órgão que eu sei que muita gente pode precisar, sabe? Mas eu acho que
a ciência está dando agora uns passos interessantes nesse sentido. Eu acho que é interessante. E também, como já falamos, a ética sempre é importante. A interação, essa discussão integral, okay, de conhecimento entre todas as pessoas que podem estar envolvidas dentro dessa área. Você aportar o que você sabe e respeitar o que o outro pode aportar para você. Ok? Eu acho. Ok, muito obrigado. Obrigado eu. Quero dar um agradecimento para esse convite aqui. Quero aproveitar de agradecer de ter essa oportunidade de contribuir nessas aulas que vocês promovem através desse tipo de canal. E aproveito também para agradecer o CTI Renato Archer e o CNPq por permitir que eu possa vir de vez em quando para aqui para o Brasil e aportar o que a gente sabe e compartilhar esse conhecimento com todos vocês. Ok, obrigado.